Carnaval passou e não tem como, preciso falar da família tradicional brasileira e seu desconforto no carnaval. Eu fiz um short, mas eu acho que o tema merece uma discussão mais detalhada. Vem com a gente. Todo mundo viu o desfile do Acadêmicos de Niterói, onde eles fizeram uma homenagem ao Lula. Está tendo contestações da ultradireita, tem muita gente que se sentiu incomodado com uma das alas que apresentou uma fantasia de pessoas que representaram a família tradicional brasileira e eram latas em conserva, representando esse conservadorismo. E muita gente ficou muito agitada. E eu quero agora aqui estar falando sobre esses aspectos, porque esse assunto ficou muito forte na mídia, muitos analistas políticos falando sobre essa situação, dizendo que o PT e o Lula teriam que pedir desculpas para os conservadores, porque eles estavam muito, muito ofendidos com aquilo que aconteceu no Carnaval, porque eles disseram que isso foi um deboche, foi ofensivo, foi uma agressão que eles sofreram. Então vamos por partes. Antes de mais nada, precisamos entender a natureza do carnaval. O carnaval ele não é algo que foi inventado agora, na era moderna. Não foi, ela vem lá, e nem na Idade Média, se remonta lá do paganismo, lá da época das sociedades escravocratas, onde você reservava alguns poucos dias no ano, onde havia uma troca de papéis, onde o escravizado fazia o papel do senhor e o senhor fazia o papel do escravizado. Servia como uma espécie de válvula de escape nessas sociedades escravocratas, tinha uma conotação religiosa. Isso depois, dentro da própria antiguidade, começou a ser associado ao deus Dionísio, que é o deus dos prazeres, é o deus da expressão artística e do teatro, onde você tinha os festins dionísicos, onde a questão da fantasia é muito importante. E a fantasia ela vai aparecendo durante todo esse processo na antiguidade, como sendo uma forma de contestação, uma forma crítica e um momento de você estar colocando para a sociedade os seus desconfortos sociais e tudo mais. E sempre foi assim. Depois a Igreja Católica ela vem, absorve isso, porque sim, isso foi absorvido pelo cristianismo, porque as festas dionísicas que tinham também bebida e tinham também a questão da liberdade sexual presente, precisavam ser disciplinadas pelo cristianismo e resolveu-se associar-se ao início da quaresma. Então, você tem o carnaval, você vê na terça-feira de carnaval, que oficialmente seria o último dia do festim, na quarta-feira de cinzas começa a quaresma, portanto, o carnaval seria a festa da carne, no sentido de que eram os últimos dias que você poderia se alimentar de carne, portanto, a festa da carne nesse sentido, antes de se entrar na quaresma, que seria um período de meditação dentro do cristianismo, e o cristianismo absorveu isso. É lógico que essa festa da carne manteve essa questão dionísica, essa questão dos prazeres e das fantasias e das contestações políticas e sociais e da grande válvula de escape que o carnaval representa. Trata-se de uma festa popular muito importante. Aqui no Brasil nós sabemos que movimenta muito, muito dinheiro no turismo, movimenta toda uma indústria cultural, uma expressão da cultura legítima do povo. Enfim, o carnaval existe, já existia há muito tempo antes e vai continuar existindo, por mais que os conservadores eles insistam em achar que eles podem, de alguma maneira, tolir o carnaval. Agora vamos à fantasia em si, né? Ao que a Escola Acadêmicos de Niterói fez. Bom, eu acho que não existe nada de ofensivo ali. Eu não estou entendendo por conta de tanto desconforto desses conservadores.
Eles mesmos se autodenominam como sendo conservadores, logo latas de conserva, até a própria palavra, né, a própria semântica já remete a tudo isso, conservador, lata em conserva, enfim. Não estou entendendo o porquê do desconforto. É uma crítica como se faz com qualquer outra coisa na sociedade. As famílias, elas podem e devem ser criticadas. Nós temos aí um modelo de família que funciona para alguns, já não funciona para tantos outros. Se a gente for ver hoje, as famílias brasileiras, estamos cheios de famílias que são chefiadas por mulheres, mulheres que são mães solo, mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros. Nós temos avós que cuidam dos seus filhos, nós temos crianças que são adotadas por casais heterossexuais, por casais homoafetivos. Nós temos N situações de configurações familiares, isso desde que a humanidade existe, mas agora, nesse período do pós-modernismo, com todas as mudanças que teve do capitalismo, é evidente que a família não tem esse formato. Se você tem uma família conservadora e se você se encaixa nesse perfil, ótimo, direito seu. Agora, o que nós temos visto é muita hipocrisia, muita hipocrisia. Tem gente aí que já está no segundo, terceiro, quarto casamento, diga-se aí o Bozo Bocó, que já se casou e separou não sei quantas vezes, fica por aí para cima e para baixo dizendo conservador. Conservador do quê? Conservador dentro do padrão católico, com certeza não é, porque qualquer um que tem mesmo o mínimo de noção do que diz o catolicismo sabe que o catolicismo é contra divórcio, desquite, etc, etc e tal. Isso não quer dizer que eu seja contra. Eu acho que as relações, elas devem acabar e eu entendo o casamento como um contrato civil, uma sociedade que vai e acaba, mas o conservador de verdade acredita como sendo, ou como eles falam, um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, você não pode se separar. E está cheio de gente que está no segundo, terceiro casamento dizendo que é a favor da família tradicional brasileira. Já começou ali a hipocrisia. Não bastando, a gente que é gay, a gente sabe que está cheio de homens que se dizem heterossexuais, casados, têm seus filhinhos, aquela coisa bonitinha, vai para a igreja, grita aleluia, fala em línguas na igreja, mas não perde a oportunidade de ir atrás de outros homens ou de pessoas transexuais. Isso quando, eu não estou exagerando, todo mundo sabe, recentemente teve um caso de um pastor que foi flagrado travestido andando aí nas ruas, numa região que é pródigo em pessoas que alugam seu corpo para entretenimento sexual, e ele disse que estava fazendo uma investigação vestido de mulher, uma história muito mal contada. A gente sabe que tem aí, inclusive, pastores, padres que têm escândalos sexuais, que se envolvem em situações que fogem muito desse critério, desse registro do conservadorismo. Então, a fantasia, no caso, está falando da hipocrisia. É lógico que a pessoa tem direito de escolher o estilo de vida que melhor lhe convém. E se ela acha que o conservadorismo, no molde cristão, radical, católico, lhe convém, segue. Esse molde radical não pode separar. É papai, mamãe, todo dia, filhinho, filhinha, ir no jantar, almoçar no domingo, na casa da vovozinha, com cachorro e periquito, né? E gritando aleluia nas cerimônias religiosas, ou indo se comungar com o padre, fazer confissão, etc e tal. Então, você tem esse direito. Agora já que nós estamos falando de ofender, eu gostaria que os conservadores parassem para pensar no seguinte: será que não é ofensivo você ficar para cima e para baixo dizendo que os outros vão arder no fogo do inferno sem que te pergunte? Olha só, é um hábito muito comum dos cristãos, entre aspas, porque eu questiono muito a definição de cristão, mas já que eles se apropriaram desse rótulo, se dizem cristãos, saem por aí, à torta e direito, falando, ó, fulano vai para o inferno por isso, aquilo, porque tal versículo na Bíblia, e eles saem esbravejando, né, falando alto e chamando as pessoas, a atenção de todo mundo, julgando todo mundo, e lasca a pedra. Eu acho que isso, de certa maneira, pelo que eu entendo, contradiz o que Jesus falou, mas tudo bem, eles julgam e condenam aos montes. Isso é ofensivo, isso é agressivo. Você sair por aí falando que as pessoas são abominação por conta da sua orientação sexual,
E isso é agressivo, isso é ofensivo, eles fazem isso o ano todo, só porque se fez uma fantasia onde se colocou pessoas dentro de latas com símbolos e representações dessa religiosidade tosca, porque é uma religiosidade tosca, porque se fosse uma religiosidade decente, ela respeitaria o direito de quem não quer pertencer àquela agremiação, porque você tem que respeitar, você tem direito de seguir a religião que você quer, mas você tem a obrigação de respeitar, inclusive, quem não quer participar da sua religião, quer participar de outra religião, de outra matriz, de outra filosofia, outra mentalidade, não quer ter religião nenhuma, você tem que respeitar. Então, uma religiosidade tosca, agressiva, horrorosa, que acontece o ano todo, que usa os meios de comunicações que são concessões públicas pagas com meu, seu, nosso imposto. Imposto, inclusive, de pessoas gays, homossexuais, pessoas transexuais, pessoas de outras religiões, pessoas de matriz africana, todo mundo paga imposto, aí você usa o espaço da concessão pública de uma rádio, de uma emissora de televisão, para você ficar chamando os outros de abominação. Então vejam bem, a coisa está invertida, porque o carnaval foi que 1 hora de desfile, foi menos do que isso. Desfile, as latinhas, as pessoas fez-se a brincadeira, a contestação, dentro do espírito dionísico, e você se incomoda. Olha só uma coisa, gente, tenho para dizer. Conservador, vai se tratar, vai procurar a sua turma. Viva carnaval, viva Momo, viva a festa pública, a festa pública da cultura popular, viva a diversidade, e vocês têm que engolir essa sim. Vocês são chato pra caramba e vocês são muito agressivos. E agora, por último, vocês estão não bastando tirar o pastor e o padre, mas principalmente o pastor, não satisfeito de tirar dinheiro das ovelhinhas, resolveu tirar nosso dinheiro por meio de roubar nossos direitos via políticas. Eles querem estar no meio político para poder pegar o nosso dinheiro de cidadão, de contribuinte, ferindo o Estado laico. Isso sim é agressividade. É isso aí, gente. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Beijo, fui e viva a diversidade, viva a diversidade e viva a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de quem não quer ter religião nenhuma. A liberdade de ser de religião afro, de ser espírita, de ser budista, de ser islâmico, de ser o que você quiser. Direito de constituir a família que você se sente mais confortável, não obrigatoriamente a tradicional. Se for a tradicional, seja a tradicional, mas respeita quem não quer fazer a tradicional.